Olha, a gente vai entrar agora no caso da Edileuza. Edileuza, essa mulher aqui que ficou gravemente ferida depois que ela recebeu um ramalhete de flores e um pacote que dentro continha um artefato explosivo. Qual é a novidade dessa história? Bom, vamos lá. Primeiro, a Edileuza continua internada e corre o risco, sim, de perder a audição. Foi o que os médicos contaram pra gente no último boletim médico, tá? O suspeito, que é esse cara que você tá vendo aí, o Eduardo, ele, segundo a própria Edileuza e os funcionários da floricultura, seria o homem que realmente teria enviado esse presente bomba, tá? Bom, a justiça, essa é a novidade, a justiça já determinou a prisão temporária dele, a Edileuza segue se recuperando e a gente está acompanhando essa história desde o primeiro dia, desde a terça-feira, quando ela chegou da praia, abriu o pacote de presentes e o pacote acabou destruindo a casa toda. Vamos ver. A polícia fez buscas na casa de parentes para tentar encontrar Eduardo Lazarim. Durante toda a sexta-feira, houve a expectativa de que ele se entregasse na delegacia, o que não aconteceu. Mas assim que for encontrado, Eduardo vai cumprir prisão temporária. Vai ser interrogado, vai contar a versão dele, vai permanecer à disposição da justiça. Na última terça-feira, Edileuza, ex-companheira de Eduardo, recebeu um buquê de flores e um presente. Ao abrir, foi surpreendida com um explosivo. Ela teve a barriga, os braços e o rosto feridos e ainda corre o risco de perder a audição. Aí na hora que eu abri, tirei o papel, aí era uma caixa de sapato. Só que aí começou a sair faísca. Eu até achei que era aquelas velhinhas que tem bolo assim, sabe, daquele jeito. Aí eu falei, nossa, fogo. Mas depois eu não lembro de mais nada. A polícia identificou o homem em menos de 3 dias. Eduardo foi reconhecido por testemunhas como o autor da tentativa de feminicídio. Além disso, um familiar confirmou que Eduardo sabia fabricar explosivos. Depois do crime, ele não foi mais visto. Segundo a polícia, os dois tiveram um relacionamento por cerca de 1 ano. Como Eduardo era ciumento, a vítima rompeu um namoro. 1 mês depois, o homem passou nessa floricultura e pediu para entregar uma caixa com a bomba, sem dizer o que era. Ele esteve 4 vezes na floricultura. Um dia ele foi perguntar se eles faziam entrega, outro dia ele foi lá e perguntou se ele comprasse um presente fora, se poderia levar junto com as flores. A vítima estava prestes a fazer um boletim de ocorrência contra Eduardo por ameaça, mas não teve tempo. Ele já estava me ameaçando, ele já tinha falado que ia me achar de qualquer jeito. Tanto que na terça-feira eu ia fazer o BO. Cheguei a comentar com a minha sobrinha. Ele vai receber por duplo homicídio tentado, qualificado pelo crime de perigo de dano, porque essas pessoas ficaram expostas lá. Os funcionários da floricultura, o motoboy, são vítimas também. Ele vai responder pelo crime de dano. Teve um dano de grande monta na casa dela, que saiu até o telhado. Ele vai responder por todos esses crimes. E olha só, quando ele leva essa caixa com o artefato explosivo na floricultura, a menina que estava lá, que recebeu essa caixa, contou pra gente que ele estava com um comportamento bastante agitado, alterado, e que quando ele foi embora, ela chacoalhou, ela sacudiu a caixa. Ela achou muito estranho o comportamento do Eduardo. E ela disse para as amigas, tem alguma coisa esquisita aqui, e ela sacudiu essa caixa. Então você imagina, o artefato não explodiu na floricultura por um milagre. E aí o motoboy leva esse presente para a casa da Edileuza, ela estava viajando de férias na praia. O filho foi quem recebeu isso. E aí o filho manda uma foto para a mãe. Essa foto da flor que você está vendo aí, foi a foto que o filho mandou no WhatsApp da mãe. Essa foto do lado esquerdo, olha mãe, tem um presente aqui para você, tem uma flor. E ela ficou tão feliz que ela disse assim, bom, quando eu chegar em casa amanhã à noite, depois de trabalhar, eu vou abrir o pacote. Ela sai da praia, chega aqui em São Paulo, vai para o trabalho, à noite, quando ela volta para casa, aí sim, ela abre e aí a casa foi totalmente destruída. Tá fácil aí a imagem da casa? Tem gente que não viu ainda, eu vou mostrar algumas imagens da casa para você ver. A casa ficou destruída, o telhado caiu, a sala ficou assim irreconhecível, os quadros da parede caíram, a geladeira também sofreu dano. O chão da casa ficou completamente cheio de sujeira. O pessoal aí tá providenciando a imagem da casa pra gente? Por gentileza. Ó, o pessoal já está separando, eu já vou mostrar para você. Então assim, você imagina, se o artefato explosivo conseguiu destruir uma casa,
Imagina só o milagre que aconteceu na vida dessa mulher para ela estar viva e conseguir contar para a gente que esse homem tinha um comportamento bastante assustador, ciumento, e sabe o que o Balanço Geral descobriu? Era um relacionamento extraconjugal, tem mais essa. A Edileuza quis pular fora, falou assim, sai fora, não vou entrar nessa enrascada. E resolveu se distanciar do Eduardo. Só que o Eduardo ele achou que ela fosse morrer. Por isso que ele mandou a bomba. Obrigado, ó, essa é a imagem da casa. Dá uma olhada como a casa ficou destruída. São vários pontos da casa. Aí, na mesa da cozinha, foi onde o artefato foi deixado. Foi aí que ela abriu o pacote que explodiu. Então, assim, destruiu a casa toda da Edileuza. Ele tinha certeza que essa mulher morreria. Mas não, ela sobreviveu, contou para os filhos, contou para a família, chamou a polícia, revelou que ele tinha um comportamento doentio. E aí ele manda o Eduardo, ele assiste aqui no noticiário, ele vê que estão falando de um pacote que foi enviado para Edileuza. Como ele é o ex, ele se tornava o principal suspeito, ele entra em contato então com a família, ele manda uma mensagem para tentar dizer que não, eu não tenho nada a ver com a história. Mas ele foi reconhecido pelas pessoas na floricultura. Me dá aqui o Fagner Coelho, direto aqui de São Paulo. Ele tem informações, ele está acompanhando essa história. Fagner, a justiça então enviou pedido de prisão temporária contra esse homem. Exatamente, Matheus. A polícia tinha solicitado, através da delegacia de Francisco Morato, a partir de todas essas denúncias, esses depoimentos de pessoas que identificaram esse homem, o Eduardo. Então a justiça entendeu que havia elementos suficientes para poder decretar a prisão temporária dele. Geralmente a prisão temporária dura em torno de 5 dias, pode ser prorrogada, pode ser convertida em outros tipos de prisões, mas até agora esse homem continua então sendo considerado foragido. A expectativa, como a gente viu há pouco na reportagem, era de que ele se apresentasse à polícia ainda ontem, o que não aconteceu. Então, seguem as buscas para que esse homem seja preso e possa responder pelo que aconteceu, porque segundo os depoimentos das pessoas na floricultura, as pessoas não têm dúvidas de que ele é sim o autor deste pacote misterioso que poderia ter um final muito mais trágico, como você mesmo disse, se esse pacote fosse aberto ainda na floricultura, mas isso aconteceu já na casa da Edileuza Santos, essa mulher de 49 anos que foi surpreendida desta forma. Ela ainda se recupera na Santa Casa lá de Francisco Morato, o estado é considerado estável, mas existe sim o risco dela perder a audição. Ela teve ferimentos em partes do corpo. Algo muito pior poderia ter acontecido, a julgar pelas imagens dos estragos provocados por este artefato, este explosivo, na casa dela. Então essa mulher, como você mesmo disse, foi um milagre, porque algo de muito pior poderia ter ocorrido. Agora, a expectativa é pela prisão deste homem. Esse homem teve a prisão temporária decretada e que pode ser, sim, convertida em prisão preventiva, é o que se espera, porque segundo as investigações, ele teria feito isso porque estava inconformado com o fim do relacionamento. A Edileuza decidiu dar um basta nessa relação. Ele não estava conformado com isso, segundo as investigações, e enviou este presente, este buquê de flores com este pacote que tinha, na verdade, um explosivo. Então a Edileuza é uma sobrevivente, porque ela já tinha a intenção de procurar a polícia para denunciar que estava sendo procurada por este homem, importunada por este ex-companheiro, porque ela quis dar um basta e ele não estaria aceitando este fim. Então, Eduardo é considerado agora oficialmente foragido da justiça, porque a justiça acatou este pedido da delegacia de Francisco Morato, responsável pelas investigações. Matheus. Muito obrigado, Fagner Coelho, ao vivo, atualizando a informação para a gente. A qualquer momento, então, o Eduardo deve ser preso e vai responder aí por esse crime. Quase que ele causa uma tragédia nessa casa aí, ó. Quase que ele mata a mãe, o filho e as pessoas que estavam lá. Um cara que não aceitava aí o fim do relacionamento.